Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro por tua palavra, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos aprender de ti nessa noite. Vem com o teu poder, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Relembrando, da palavra passada, o que acontece? Jeroboão, para que as pessoas não fossem para o reino do sul adorar em Jerusalém, Jeroboão literalmente cria uma religião. E ele, inclusive, levanta sacerdotes que não eram da tribo de Levi, ele cria um calendário de festas, ele faz 2 ídolos, 2 bezerros, coloca um em Dan, no norte de Israel, e outro em Betel, no sul, e fala para o povo adorar a Deus naquele culto totalmente idólatra, totalmente pervertido. E uma marca do Reino do Norte é que o Reino do Norte só vai ter reis ímpios. Um pouco mais ímpio, outro um pouco menos, mas todos eles do Reino de Israel vão ser marcados pela desobediência a Deus. E dentro dessa desobediência, Deus vem atuando com o seu povo. Sempre o trabalho de Deus é trazer as pessoas para o culto correto. É dessa maneira que Deus atua. E o que vai acontecer aqui é que Deus vai enviar um profeta para trazer uma palavra profética de juízo contra o rei, contra aquela adoração pagã, aquela adoração totalmente errada. E aí o que acontece? Versículo 2. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo, e este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo, pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia trazê-la a si. Até aqui. O que acontece? Deus levanta um profeta da tribo de Judá, ele chega em Israel, diante do altar, o rei está pronto para queimar incenso, e ele dá uma palavra, ele fala, olha, da descendência de Davi vai ser levantado um descendente chamado Josias, que é o famoso rei Josias, que viveria aproximadamente 300 anos depois. E aí ele fala o seguinte, ele vai sacrificar sobre esse altar todos os sacerdotes pagãos, e vai profanar todo esse lugar com os ossos. De maneira espetacular, Deus levanta um rei da descendência de Davi, chamado Josias, que cumpre 100% dessa profecia. Mas não bastasse isso, o profeta dá mais uma palavra e fala, olha, para mostrar que eu estou falando a verdade, esse altar vai se fender agora. E aí Jeroboão, muito irritado, Jeroboão chega e estica a mão, pegai-o. Assim que ele estica a mão, sua mão seca, perde toda a força e fica congelada naquela posição, pelo poder de Deus. E aí o que acontece? Versículo 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, roga a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão,
Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei lhe restituiu, e ficou como dantes. Fazer uma pausa aqui. Veja, Jeroboão fica desesperado. Ele percebe que aquilo que aconteceu foi uma atuação direta de Deus. E ele clama ao profeta, olha, pede a Deus para que minha mão seja restituída. E aí o profeta, demonstrando até a bondade de Deus, faz com que a mão dele seja restituída e recupere o movimento. E aí o que vai acontecer? Versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei o presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aqui. Veja, tendo a mão do rei sido restituída, o rei convida, olha, vamos para minha casa, eu quero te receber. Não sabemos o motivo, se a ideia de Jeroboão era pura, se a ideia de Jeroboão era ter consigo um profeta, coisa que ele não tinha em Israel, um profeta atuante. Para Deus ter mandado um profeta de Judá, é porque a autoridade profética no Reino do Norte estava parada. Nós vamos ver alguns elementos no começo. O que você tem que entender agora? Até Salomão era um só reino. A partir de Roboão se divide em dois reinos. O reino do sul, Judá. Capital, Jerusalém. Quem é o rei? Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. O reino do norte passa a ser chamado Israel. 10 tribos. A capital vai ser Samaria, mas nesse momento é na cidade de Siquém que está sendo a capital. Quem governa? Jeroboão. Então, a partir daqui, nós vamos perceber um culto religioso completamente diferente entre o reino do norte e o reino do sul. Lembrando que Deus ele não tem parte nenhuma, é abominação, idolatria, feitiçaria, qualquer prática condenada pela Bíblia. Isso daí é um pecado de rebeldia contra a palavra de Deus, terrível. Deus pune de maneira terrível. Agora, veja que interessante, quando o profeta for chamado, Deus fala de maneira clara, ó, você vai dar a palavra profética, você não vai comer nada com ninguém, em nenhum lugar, e você não vai voltar pelo mesmo caminho. Esse capítulo aqui de 1 Reis 13 é um dos poucos capítulos que mostra essa situação aqui. Entendeu? Nós não vemos em outro lugar coisas tão específicas como essa. Entendeu? O profeta ele entra numa missão, numa viagem de alguns dias, ele não vai comer lá, não vai voltar pelo mesmo lugar e não foi lá para bater papo com ninguém. A atividade profética em geral, ela causa muito desconforto. Você quer ver, veja, hoje em dia, nós não temos profetas como no Antigo Testamento, mas nós temos o dom de profecia. E normalmente, quando alguém é usado pelo dom de profecia, o ambiente azeda. Porque ele vem denunciando pecado, ele vem denunciando falta de santidade, ele vem trazendo uma palavra de juízo contra o povo, ou ele vem trazendo uma exortação, segundo a Bíblia. A atividade profética não é nada simpática, seja no Antigo Testamento como no Novo. Imagina, o rei ficou com a mão seca, apavorado. Ora a Deus para minha mão voltar, voltou.
Aí o que o rei quer fazer? Quer fazer uma média, quer fazer uma amizade. Quem é que não quer estar bem com o profeta? Ó, vamos lá em casa. Não, não vou. Deus falou para não comer nada. Gente, naquela cultura, você não querer comer com alguém era uma ofensa. Se eu convidasse você para comer na minha casa, você falava, não, Deus falou para mim não comer. É como se você estivesse me rejeitando. Esse profeta está rejeitando o rei, a maior autoridade do reino do norte. Esse profeta está correndo risco de vida. Muita gente fala, Senhor, me usa nos teus dons. Só que quando a gente vê na Bíblia, a maioria das pessoas usadas, elas corriam risco de vida. A maioria das pessoas que viram anjos corriam risco de vida. O pessoal quer o poder, mas muitas vezes não quer pagar o preço para ser um vaso usado por Deus. Acha que as coisas vão acontecer da uma maneira assim aleatória, mas veja, esse homem aqui viajou a pé, sem recursos, sem poder comer, e teve que ir dar um recado para o próprio rei. O rei podia falar, mata, e iam matar ele. A vida desse profeta estava na mão de Deus. Entendeu o que ele está passando aqui? Mas ele dá uma resposta dura. E veja, por que Jeroboão não tenta nada contra ele? Primeiro, a mão ficou esticada, presa. Segundo, o altar rachou no meio. Uma manifestação clara de poder. Jeroboão fica quietinho. Amém? Versículo 11. Deixa eu tomar um gole de água aqui. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus. E achou-o assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe, és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse, sou. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo, à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Até aqui. Veja, havia um velho profeta em Betel. Primeiro ponto. Se havia um profeta em Betel, por que Deus não usou aquele profeta que era da própria terra? A melhor resposta que os estudiosos encontram é o seguinte, aquele profeta estava com seu ministério caído. Por que eles dizem isso? Porque ele chega a mentir para o homem de Deus. Parece que por alguma crença esse velho profeta achava que o simples contato com o profeta de Judá provavelmente traria de volta o seu ministério profético. Mas o problema desse velho profeta é que ele não tinha santidade. Deus não usa vaso sujo. Isso é um dos princípios para você... Veja, atividade profética na Bíblia tem que ser julgada. Quando uma pessoa se levanta, tendo uma palavra da parte do Senhor, a primeira coisa que você tem que ver é a vida da pessoa. Se aquela pessoa tem uma vida no altar, não é qualquer pessoa que vai levantar e vai ser usada. Deus não usa vaso sujo.
A prova de que esse profeta estava com o ministério caído é que ele contou uma mentira enorme. Ele falou, olha, um anjo me visitou e me disse que era para você vir comigo. Provavelmente ele estava atrás de alguma vantagem espiritual. Talvez por alguma crendice, talvez por achar que o seu ministério ia ser reavivado. Eu já vi muita gente que vai para a igreja atrás de uma palavra profética, só que a pessoa está com a vida toda torta, cheia de pecado, cheia de coisa errada, e acha que vai ter uma palavra da parte de Deus. A única palavra possível nesse caso é o seguinte: conserta a tua vida, para de pecar, começa a andar nos caminhos do Senhor, que Deus será contigo, porque Deus não pode agir em cima do erro. É contrário à natureza da sua própria palavra. Agora, o que é mais fácil? Limpar o pecado da sua vida ou ir atrás de adivinho evangélico? É mais fácil ir atrás de um adivinho. Aí eu entro em qualquer lugar, ouço qualquer palavra, saio de lá enganado, com a minha vida toda torta, e manso e suave vou em direção do inferno. Porque lugar de pecador que não se arrepende, se não é nascido de novo, é no inferno. Com palavra profética fajuta e tudo. Hoje em dia, depois do avivamento pentecostal, veja, eu amo os irmãos pentecostais, creio que tiveram um trabalho excepcional no Brasil, fizeram coisas que só eles fizeram, porém, em muitos aspectos, trouxe uma contaminação até por causa do povo. O povo tem uma visão completamente errada. Quando você pega aqueles irmãos mais velhos, da última geração, eles têm noção de santidade. Eles sabem isso que eu falei, ó, Deus não usa vaso sujo. Eles sabem. Essa questão da vida do crente estar em santidade, eles sabem. Só que é um tal de pessoas ir para lá e para cá, atrás de uma para fazer o que esse velho profeta fez. Esse velho profeta, ele tinha que ter se arrependido dos seus maus caminhos. E deveria entrar em oração: Senhor, por que que o Senhor não me usou? Por que que o Senhor teve que trazer um profeta de Judá, tão longe, e eu que sou profeta aqui em Betel, o Senhor não usou? Isso foi uma humilhação para ele. Ele deveria ter atentado: ó, minha vida está com brecha, estou com coisa errada. Mas o que ele fez? Aumentou mais ainda o seu pecado. Mentindo para o profeta de Deus. E essa mentira vai ter consequências terríveis. Porque o homem de Deus foi imprudente. O homem de Deus confiou na palavra do outro profeta. Coisa que você jamais deve confiar. Profecias que sejam julgadas, está na Bíblia. Pessoa chegar para mim do meu lado e falar: eu sou profeta. Eu falo: legal. E mudo de assunto. Você viu o Corinthians hoje? Legal, hein? Entendeu? Que nem já aconteceu aqui na igreja, um caso clássico, a pessoa veio dar uma profecia. Aí eu olhei para a cara da família que está do meu lado, um olhou para a cara do outro e entendemos. O cara está xaropeando, vamos descobrir a vida da pessoa toda em pecado. A pessoa veio dar uma profecia e ela estava em fornicação. Ela estava mantendo relação sexual fora do casamento, que é um pecado seríssimo para Deus. Tão sério quanto o adultério. E veio dar uma de profeta. Entendeu? Infelizmente, essa pessoa hoje não se arrependeu dos seus maus caminhos, está com a vida destruída. Fora da igreja. Entendeu? Mas precisa tomar muito cuidado. Tem muita gente que não é liberta. Eu já vi pessoa que é antigo pai de santo, nunca foi liberto, a pessoa possessa de demônios dando profecia na igreja. Quando eu fui orar com a pessoa, meti a mão na cabeça,
menos de 1 minuto de oração, manifestou um demônio que teve que ser expulso. Aquela pessoa era usada como profeta. As pessoas ligavam para a casa dela, atrás de profecia. Esse é um outro erro. Jamais fique atrás de profecias, como esse velho profeta fez. Deus sabe seu nome, seu endereço e tudo que você precisa ouvir. Se ele quiser se comunicar de maneira extraordinária, ele vai até sua casa, ele manda alguém. Deus é competente. Não precisa você ficar indo atrás, porque se você for indo atrás, provavelmente você vai cair no engano, você vai cair na mentira e pode ter consequências sérias na sua vida. A maior palavra que Deus tem é a Bíblia. Tudo que você precisa está escrito aqui. O problema é que você não lê e você não conhece a Bíblia. Então você não sabe claramente quais são as direções de Deus. Pode ter atividade profética? Sim. Atividade profética é bem-vinda? Sim, mas de maneira bíblica. Lembrando, Deus não usa vaso sujo. E a palavra do profeta tem que se cumprir. Amém? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Até aqui. Olha que interessante. Eles estão jantando. Aí vem uma palavra de juízo sobre o profeta de Judá. Olha, porque você desobedeceu, você vai morrer, porque você comeu aqui. Curiosamente, quem estava dando a refeição era o velho profeta. E aí fala para ele: olha, você vai morrer e não vai ser enterrado com os seus pais, que para o judeu era algo absurdo. Uma das honras da vida era ser enterrado juntamente com seus pais. Era o hábito da época. E aí eles acabam de comer, ele pega o jumentinho e sai. Aí vem um leão, mata o profeta, e aí fica parado o corpo do profeta inteiro, o jumento parado e o leão sentado do lado. Algo aos olhos naturais? Impossível. Como que um leão vai matar alguém e não vai destroçar o corpo? Como que um leão, tendo um jumento ali do seu lado, não vai matar o jumento e comer o jumento? O que acontece aqui? Tudo sobrenatural, desde a palavra de juízo que veio, até o tipo de morte e o pós-morte. Qualquer pessoa que olhava aquilo ia ver um homem morto, um jumento parado e um leão do lado. Impossível. Nós sabemos que isso não acontece, isso aqui é uma assinatura de Deus. E aí o que vai acontecer? Versículo 29. Espera lá, não, versículo 27. Então, espera ali. 25, isso, obrigado. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho.
como também o leão que estava junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho. No caminho. E o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar, e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os seus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Até aqui. Veja que interessante. Pela narrativa, você compreende por que Deus deu uma palavra profética para o velho profeta. Parece que houve algo. Parece que aquele contato trouxe um chamamento para o profeta. Por que nós vemos isso? Primeiro, Deus dá uma palavra de juízo para ele. Segundo, assim que ele fica sábio, essa palavra de juízo se cumpre. Terceiro, assim que ele fica sabendo, de maneira honrada, ele pega um jumento e vai buscar o jovem profeta. E traz o jovem profeta, enterra, pranteia, faz tudo certinho. E ainda dá uma ordem para os filhos: ó, quando eu morrer, me enterra junto com ele, porque a palavra que ele deu vai se cumprir. Por esses indícios, eu também concordo com isso, muitos comentaristas entendem que houve uma mudança no velho profeta. Ele passou a ter uma atitude piedosa. Pelo menos nesse caso, nós podemos afirmar com certeza. Primeiro, Deus deu uma palavra profética para ele que se cumpriu. Segundo, ele teve uma atitude super piedosa de buscar o rapaz. Você iria parar do lado de um leão que acabou de matar o outro profeta? Ó, o profeta lá morreu, legal, vamos buscar. Você chega lá, tem um leão. Você chegaria perto daquele leão? Só você, porque eu não. Eu ia ficar bem longe. Ia arrumar um monte de bombinha e jogar para espantar o leão. E depois que o leão fosse embora, eu ia chegar perto. Mas você vê, esse homem chegou do lado do leão, pegou o corpo do profeta sem medo, botou o corpo do profeta, levou para enterrar, pranteou, fez todo o processo funerário e ainda confirmou a palavra. Então, o que a gente percebe? Parece que houve algo a nível espiritual com o velho profeta. Mas nós não podemos esquecer que a mentira do velho profeta causou a morte do profeta de Judá. E o profeta de Judá, por não consultar a Deus, porque ele não tinha tido uma palavra direta de Deus, ele foi rebelde e pagou com a vida. Isso acontece até hoje no Novo Testamento. A Bíblia mostra que crentes que são rebeldes à palavra de Deus podem sofrer sim uma disciplina da parte de Deus, inclusive morrendo. Deus recolhe. É a mesma coisa. Só que nós percebemos no Antigo Testamento
uma diferença na atividade profética. Da maneira que Deus falava, quando você examina os casos, era diferente. O jovem profeta jamais poderia ter ouvido, ter confiado no velho profeta. Pagou com a vida. Aí você fala, mas pastor, Deus não foi duro demais? Ele só voltou a comer, coitado, estava com fome. Quando a gente olha com nossos olhos ocidentais, século 21, geração do mimimi, você fala, nossa, Deus foi duro. Eu te respondo, Deus não foi duro, ele foi Deus. O problema é que nós queremos colocar Deus na nossa caixinha de pensamento. E quando Deus vem e age de maneira dura, eu fico assim, mas pá, não sei o quê, sabe? Gente, Deus é Deus, ele deu uma ordem, ele exige que seja cumprida. O que Deus fala no Novo Testamento? Sede santos, porque eu sou santo. Qual é a ordem para a igreja? Buscar a santidade, limpar o pecado da sua vida, senão não tem acordo. Ah, pastor, mas eu sou nascido de novo, eu sirvo a Deus, então abre o olho. Você pode ou cair doente, ou ter muito problema, ou Deus te recolher. Porque não está tratando as coisas de Deus com a seriedade necessária. A vida desse profeta está nos ensinando isso. Eu tenho dois exemplos aqui, de um velho profeta com o ministério caído, que parece que se arrependeu, e de um outro profeta com o ministério ativo, que por não consultar a Deus, pagou com a vida. Por ser rebelde a uma ordem de Deus, pagou com a vida. Precisamos tomar muito cuidado. Deus é amor, mas ele também é juízo, é um equilíbrio. E cada caso é um caso. Vamos lembrar, a jovenzinha chamada Maria recebeu a visita do anjo. O anjo falou, você vai conceber. E ela vem e pergunta, mas como é que eu vou conceber que eu não conheço homem nenhum? Aí o anjo explicou para ela. E ela ficou numa boa, tranquila. Em contrapartida, Zacarias, seu primo, sacerdote experimentado, o anjo visitou e falou, Isabel, tua mulher vai conceber. Aí ele perguntou, mas como é que ela vai conceber que a gente ainda é velho? O anjo falou, olha, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o neném nascer. É o mesmo caso. Só que de acordo com a experiência, com a vivência de cada um, Deus escolheu agir com consequência diferente. Para Maria, Deus deixou tranquilo. Para o sacerdote Zacarias, Deus deixou mudo por 9 meses. Como diz o pessoal aqui do Nordeste do Brasil, para largar a mão de ser besta. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com as suas atitudes. Seja prudente no falar. Seja cauteloso. Quando você vai tomar uma direção, aquilo está contrário à Bíblia, para. Não entre por esse caminho. Você agir contrário à Bíblia é rebeldia. Você pode pagar de uma maneira muito séria. É o que está aqui nessa palavra. Você pode ter consequências sérias por desobedecer a palavra de Deus. É coisa muito séria. Tem muita gente sofrendo na igreja por estar desrespeitando princípios claros da palavra. Coisa que já não era mais para ser desobedecida. Entendeu? Tem gente com práticas malucas, não segue a Bíblia. A vida espiritual da pessoa é uma coisa que ele criou. Que ele chama aquilo de servir a Deus. As coisas mais esquisitas a gente vê hoje. Eu já vi crente falando em simpatia. Entendeu? Já vi crente falando em vela pro anjo da guarda. É um demônio. Percebe? A pessoa não... Umas coisas malucas, sem pé nem cabeça.
Já vi coisas que você fala, ó, cuidado se tomar essa chuva, vai ficar doente. O crente faz, isola. Só que é feitiçaria. Esse ato aqui isola, é feitiçaria. Lá na Venezuela fazem isso. Isso é feitiçaria, gente. Eu estou dizendo que bater na madeira 3 vezes vai me livrar de algo. Isso é feitiçaria. Você não está matando cabrito, você não está matando nenhum animal, mas é feitiçaria. Percebe? Olha, cuidado para tomar essa chuva, você vai ficar doente. O que você responde? Que o Senhor me guarde. Acabou. Ou, como diz o popular, Deus que me livre. Até frase feita tem, para você não pecar. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho e encerrar o capítulo 33. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes nos lugares altos. E qualquer que queria consagrava sacerdote nos lugares altos. E isso foi causa de pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Até aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse culto aqui, ele vai culminar no futuro em prostituição cultual. Vão aparecer na região de Samaria prostitutos cultuais, sodomitas, numa prática pagã. Eu tenho que entender que isso aqui é culto de fertilidade. E vão aparecer prostitutas cultuais. Aí, alguns séculos depois, o rei Josias, que foi profetizado, ele vai vir, vai destruir todas as casas dos prostitutos e prostitutas cultuais, vai queimar, matar eles, vai profanar tudo com os ossos, e o único túmulo que não vai ser profanado vai ser o túmulo do profeta. Esse aqui o rei Josias manda pegar, separar, deixar tudo em ordem. Entendeu? Agora imagina o que começou aparentemente de uma maneira, política. Vamos fazer 2 bezerros, criar meia dúzia de festa, vamos trazer os meninos aqui para adorar, sabe? Foi culminar em prostituição cultural. Sodomitas e prostitutas cultuais. Isso é uma aberração. Tanto é que aproximadamente 180 anos depois, Samaria vai cair, o reino do norte vai ser espalhado pelo mundo, para nunca mais voltar. Deus vai riscar do mapa. Menos de 2 séculos depois. Aqui nós estamos mais ou menos entre 900 e 920 a.C. Em 722, os assírios vão vir, vão moer tudo e levar todo mundo preso. Povo de Deus. Entre aspas, povo da aliança. Carregador de Bíblia. Cantador de salmo. Deus vem e risca. Entenderam? Tem que se ter muita sabedoria, tem que se ter muito discernimento. Nós já falamos aqui várias aplicações. Por exemplo, depender de ouvir o outro. Veja, aquele profeta, o velho profeta, estava com o ministério caído. Ele tinha que colocar a cara no pó. Ele tinha que levantar e pôr o dedo na cara de Jeroboão. Ele tinha que ter sido tomado pelo Espírito Santo e colocar o dedo, falar, isso é idolatria, Deus condena isso, o rosto de Deus é contra vocês, isso vai trazer juízo. Porque Deuteronômio 28 diz que se me abandonarem, as seguintes maldições alcançarão. Ele tinha que ter feito isso. Entendam. Tem aquele tipo de profecia extraordinária, em que Deus, de maneira sobrenatural, ele revela algo aos seus servos.
Esse algo vai fechar com a verdade bíblica. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo para redarguir, consolar e exortar a igreja. Essa é uma forma profética. Existe uma segunda atividade profética, quando eu vejo uma situação e, inspirado pelo Espírito Santo, a consequência daquela situação eu sei que vem. Entendeu? Por exemplo, isso aconteceu uma vez aqui na nossa igreja, 2014. Tem gravado. Deus me inspirou, falou, avisa a igreja. E eu lembro qual foi a história. Eu falei, irmãos, os pecados que estão sendo cometidos nesse país, a partir de agora, o nosso país, pelo que a Bíblia diz, vai entrar em grave crise. E nós vamos ter problema. Então se prepare, não faça dívidas, cuide do seu emprego, faça tudo isso. Entendeu? Se vocês lembrarem, 2020, em cima do que estava acontecendo, eu cantei a bola. A grande maioria das coisas que eu falei cumpriram-se. Foi Deus que me revelou de maneira sobrenatural? Não, foi o segundo modo de atividade profética. Ao perceber aquela atividade na Bíblia, junto a ela uma consequência, inspirado pelo Espírito Santo, veio o aviso. Entendeu? Uma vez eu fui usado como essa palavra sobrenatural. Quando você não tem como saber, Deus vem e revela uma partícula. Mas muitas vezes, no meu caso, eu sou mais usado nesse tipo de palavra profética. De ver a situação e ver a consequência. Entendeu? E isso também você não precisa ser muito espiritual. É só olhar a nossa volta para entender os anos que estão pela frente. Não precisa ser nenhum gênio para entender o que está preparado. Conhecendo a Escritura já diz. Entenderam? Mas é nesse modo que Deus nos colocou. Para quê? Para sermos luz do mundo e sal da terra. E fazermos a diferença. E orarmos. E ganharmos pessoas para Jesus. Porque as palavras proféticas que vêm de Deus se cumprem. Para de correr um pouco. Se consagra um pouco. Olhe o que nós estamos vivendo à sua volta e compreenda pela Bíblia o que está por vir. É relativamente simples. Para um pouco. O problema é que a gente corre demais. Aí vai ficar que nesse profeta aqui foi ouvir que ele não devia, morreu. Desobedeceu a Deus abertamente. Morreu. Isso é um perigo, é uma aplicação séria. O camarada tinha acabado de ser usado, o braço do rei ficou duro. O altar fendeu no meio. Próxima cena, foi rebelde e morreu. Tem alguma coisa errada aí, tem o quê? A desobediência. É isso que está errado. Percebe? Ele foi do céu, não, do 8 ao 80. Porque desobedeceu. Cuidado. Vai tomar uma direção na vida? Peraí, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Não, a Bíblia fala para não fazer, então não vou fazer. Porque não é de Deus. Como é que você sabe? Porque está escrito. Simples assim. Então eu não faço. Amém? Que mais que eu separei aqui? Veja. O perigo, existe uma palavra chamada sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura sutil de religiões. Vou dar um exemplo para você do sincretismo religioso muito comum hoje em dia. Arraial Gospel. Isso é mistura de uma festa idólatra católica, querendo transformar essa festa em cristã. É a mesma coisa que Constantino fez
há 17 séculos atrás, ao criar a Páscoa como nós conhecemos e o Natal como nós conhecemos. O Natal era a maior festa pagã da época, chamada Saturnália, uma semana de carnaval, que era comemorado ali o Deus Sol. A Páscoa era o solstício de primavera, que era comemorado ali a deusa Ostera. Páscoa em inglês quer dizer Oster, é a mesma deusa. O que Constantino fez? Bom, agora nós somos tudo cristão, então vamos cristianizar todas as festas. Lembrando que hoje em dia, por causa de um contexto que nós vivemos, os irmãos sabem, eu, por exemplo, nunca comemorei Natal. Mas a partir do ano passado voltei a comemorar. Por quê? Porque os comunistas querem retirar as datas cristãs. Então, a partir dali, de maneira bíblica, fazemos uma janta com a família, evangelizamos quem está do lado, falamos da vinda do Salvador, explicamos que Jesus nunca nasceu em dezembro. Não tem como. Entendeu? É impossível ele ter nascido em dezembro. Mas comemoramos por quê? Por causa que a pressão cultural para arriscar o cristianismo é enorme. Então, por causa disso, outro dia eu estava falando até com o irmão da congregação cristã, ele deu risada. Eu falei, irmão, você sabe que eu não comemoro Natal. Ele falou, sei. Eu falei, a partir do ano passado eu voltei a comemorar. Ele deu risada. Como? Eu falei, não estranha não tem Papai Noel, não tem Pinheirinho, não tem nada disso, mas eu faço uma janta. Se tem gente que não conhece a palavra, eu evangelizo. E a gente ora e compartilha a palavra, porque estão tentando... Mas por que, irmão? Foi porque estão tentando arriscar o cristianismo na nossa cultura. Então eu senti a necessidade de fazer isso. Aí ele olhou e falou, entendo sua maneira de pensar. Entendeu? Mas cuidado com mistura. Cuidado. Por exemplo, o pastor orar por copo d'água. É feitiçaria. E tem muito pastor bem intencionado que faz isso. Mas aonde que está na Bíblia o apóstolo Paulo? Veja, eu creio que se eu falar as palavras corretas sobre um objeto, aquilo vai santificar o objeto, é feitiçaria. Entendeu? Sincretismo religioso. Nós vivemos uma época onde não se tem cultura bíblica, então é muito fácil eu trazer mistura. Por exemplo, orar por chave de carro. Entendeu? É sincretismo religioso. Imagina o apóstolo Paulo orar pelo chicote da carroça. Pastor, minha carroça está dando acidente, eu preciso que o pastor ore. Traz o chicote aqui que eu vou orar. Traz o cavalo aqui que nós vamos ungir o cavalo. Você não vai fazer isso. Pastor, unge meu carro. Para quê? Porque você quer deixar ele mais brilhando? Aonde que você vê alguém na Bíblia ungindo o carro? E vocês conhecem a minha história, vocês lembram que eu cheirava a óleo. Não precisava nem passar desodorante nessa pina. Era óleo do João Marlene. Mas vocês estão entendendo? É muito fácil ter sincretismo. Não. Uma outra coisa que a gente vê nessas aplicações aqui. Não, eu domingo, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja tem um homem de Deus. E Deus vai usar aquele homem para falar comigo, como se ele fosse um sacerdote. Não. Está idolatrando homens. Ó, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja se prega a palavra de Deus de maneira bíblica. E aí, de maneira bíblica, Deus usa o vaso, e a palavra de Deus é pregada e eu sou ministrado. Isso é Bíblia. Isso é cristianismo. Entendeu? Nós temos uma série de práticas hoje. Outro sincretismo religioso perigosíssimo. Os movimentos de cura interior envolvendo nova era. Tem gente fazendo regressão. Seríssimo. Eu conheço pessoas com a vida destruída por causa da prática de psicologia dentro da igreja. Técnicas de cura interior de nova era. Destruiu a vida.
Entendeu? Agora a Bíblia, confrontar, buscar santidade, limpar sua vida, pagar o preço. Acordar de manhã, orar, e dormir, orar, fazer uma escolha de santidade, fazer direito, escolher não mentir, escolher andar em obediência, isso é difícil. Sim, mas é cristianismo. Aquele que quer vir após mim, tome sua própria cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É abrir mão da vontade própria para fazer a vontade de Deus. Cristianismo é uma vida de renúncia. Se te pregar outro evangelho, mentiram para você. Se você está frustrado com as lutas que você está passando, é porque você não sabe o que é cristianismo. Te venderam uma mentira. Quem foi no Novo Testamento que não sofreu? Me fala um. Quem foi na história cristã que levou a vida consagrada que não foi perseguido? Quem hoje se posiciona de maneira santa no seu trabalho e não tem problema? Por exemplo, quando você, mulher, não cai em adultério, você está indo na contramão. Quando você, homem, não aceita se deitar com uma mulher. Por quê? Não, porque eu quero agradar a Deus, ela não é minha esposa, eu não vou me deitar com ela. Nossa, o irmão não gosta de mulher? É contramão. Quando você deixa de mentir para obter uma vantagem, é contramão, é renúncia. Esse profeta aqui, ele foi contrário à vontade de Deus, pagou com a vida. Sumariamente, olha, conosco, vou dizer uma coisa para você, Deus é bom, hein? Na verdade, se Deus fosse agir para valer, talvez não ficava um aqui nessa sala, e o primeiro que Deus ia explodir era eu. Ah, o pastor, legal, vai ser o primeiro. Puf. Porque é tudo pecador. Alcançado pela graça de Deus. Agora, quando você entende isso, fala, Senhor, olha, vou parar de confiar em mim, vou depender mais da sua graça, vou andar pianinho, vou procurar orar, vou procurar ir para a igreja, vou procurar fazer certo, vou confiar na tua bondade. Porque eu sei que tu és Deus, eu entendi o que o pastor falou, que a vida cristã só é vivida pelo poder do Espírito Santo. Senão a gente rola na lama. Gente, se não é o Espírito Santo, nós caímos todo mundo. Ninguém resiste, ninguém consegue ficar de pé. Se você depende de outra coisa para viver a vida cristã que não é o Espírito Santo, é sincretismo religioso, é mistura, não é cristianismo. Percebe? Despertar. Amém? Uma coisa importante que a gente tem que entender. Veja, separação bíblica com quem vive no pecado. Quando o velho profeta alcançou o profeta de Judá e veio falar, falou, não, eu sou profeta também. Qual que tinha que ser a frase do profeta de Judá? Você é profeta, por que Deus não te usou? Por que eu tive que viajar 200 quilômetros para falar? Por que você não profetizou contra o altar? Você é profeta e está permitindo o pecado do seu lado, porque olha que interessante, o rei estava em Betel. O velho profeta morava em Betel. O que o velho profeta tinha que fazer? Quando aquele homem encostou do lado do profeta de Judá, o profeta de Judá falou, olha, tudo de bom, Deus abençoe até mais. E ó, fica a mula. Fica longe. Foi dar ouvido para gente que estava com a vida errada, com a vida torta, sem ser usado por Deus. Pela atitude dele, mostra que ele estava na prática da mentira. O que ele foi fazer? Foi lá comer junto. Mas olha que interessante a separação bíblica aqui.
Deus falou, olha, você vai até Betel e você não vai comer com ninguém. Qual que é a cultura? Comer junto é comunhão. O que a Bíblia nos ensina? Irmãos, notai entre vós aqueles que andam desordenadamente. Com os tais, nem comais. A pessoa se diz cristã, está em pecado aberto e está tudo bem. Entendeu? Diferente da pessoa que se diz cristã, peca e está numa luta contra o pecado. Entendeu? Por exemplo, vou dar um pecado muito comum, que às vezes a gente não percebe. Falar demais. Falar demais pode ser pecado. Quem fala demais fala o que não deve. Quem fala o que não deve não tem domínio próprio. E pode falar coisas que desagradem a Deus. Agora, você diria que é pecaminoso falar demais? Olhando de bate-pronto, não. Analisando com os óculos que eu estou te falando, você já começa a olhar meio diferente. Percebe? A linha de pecado, ela vai mudando. Primeiro você não mata, não rouba, não explode ônibus de criança. Entendeu? Não joga seus pais do abismo. É um bom cristão. Mas depois a linha vai ficando fininha. E você vai percebendo que certas atitudes, certos pensamentos. Estava comentando com os irmãos, eu não consigo falar determinadas palavras que para a grande maioria não são palavrão. E se você olhar bem, não são. Mas eu não consigo falar, me restringe. Talvez porque para mim, por ser um pastor, não deva falar. Mas eu conheço pastores que falam. Por exemplo, sabe a palavra esterco no popular? Eu não falo. Vocês nunca me ouviram falar. Porque você é santão? Não, porque me restringe. É como se eu tivesse uma trava, não falo. Entendeu? Tem coisas que a linha de pecado é muito fina. Agora, se separa de quem anda desordenadamente. O pecador arrependido é sempre braços abertos. Agora, o pecador profissional é sempre afastado dele. Senão vai contaminar a sua vida. Entendeu? Aqueles que se dizem cristãos e andam de maneira desordenada, se aparte. Diferente daquele que é um pecador e que quer a graça de Deus e quer andar certo. Se ajunte. Bem-vindo ao time. Amém? E aí, a última coisa que eu já comentei. Gente, atividade profética sempre confronta pecado. Pregação bíblica. Se alguém vai expor as escrituras de maneira bíblica, a exposição das escrituras vai confrontar pecado. Lembra que domingo eu falei que criaram igrejas que não confrontam pecado? Esse é o evangelho moderno. É impossível você pregar a palavra de maneira bíblica e não falar em pecado, não falar em santidade, não falar em consagração. E por que isso tem que ser feito? Porque quando eu ouço a Bíblia falando, eu falo, opa, na minha vida eu preciso mudar isso. Ô Senhor, eu quero mudar. Ou na minha vida, oh, Senhor, eu estou fazendo isso, preciso parar. E aí no seu pessoal, você faz um concerto com Deus e de glória em glória, gradativamente, vai sendo mudado e vai vencendo o pecado. E novos obstáculos vão surgindo, novas batalhas vão aparecendo e você vai mudando de glória em glória. Até ficar muito parecido com Jesus Cristo. Até os seus dias aqui se cumprirem. E você calmamente, tranquilo, vai um dia estar cara a cara com o Senhor. Com bem menos coisa de se envergonhar. Como é que é feito esse processo? É via graça. De glória em glória, um pouquinho de cada vez. Conversando com Deus. Deus, estou errado. Me perdoa, não quero. Senhor, me ajuda.
Errou, eu tenho coisa que eu erro, eu falo, pô, Senhor, errei de novo nisso aí. Estou orando por isso faz 5 anos. Quando eu vou ver, erro. Aí no meio você tem um refrigério. Por que eu falei, vou falar que pode ser pecado? Por exemplo, eu sou alguém que falo muito. Deus teve que colocar a trava na minha boca. Mas já teve vezes eu não falar o que devia. Eu falar o que não devia. Aí falou, acabou. Já está falado. Mas é para ficar quieto. Deus constrangeu a ficar quieto. Não estou falando de falar pecado. Falar coisas que não devia. Mas já aconteceu algumas coisas. Por exemplo, quem vai ser? Claudoir. Mas você viu, Claudoir? Eu ia falar uma coisa. Daí o Claudoir, olha, você viu o jogo hoje? Mas eu não ia falar de jogo. Mas é que era para ficar quieto. Aí há tempo, o Espírito Santo botou uma trava. Você viu, vai chover. Mas você ia falar outra coisa. Mas Deus te restringiu. Você teve tempo de pensar e não falou o que devia. Comece a prestar atenção nessas situações. A hora de falar, a hora de ficar quieto, a hora de agir, a hora de sair do lugar, a hora de estar do lado, tudo. A gente deve ser guiado pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando dia após dia a vivermos uma vida cristã cheia de santidade, cheia do teu poder, que o Senhor venha nos transformando, que o Senhor venha perdoando os nossos pecados, que nós possamos realmente, de verdade, vivermos um cristianismo simples e pelo poder da tua graça, pelo teu poder, sermos transformados dia após dia à imagem de Jesus Cristo. Nós oramos essas coisas desde já, te agradecendo, porque a nossa confiança está em ti e na tua graça e no teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.